Olá, meus amigos. Muito bom revê-los todos aqui novamente. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso de orientação mediúnica da Liga Espírita do Estado de São Paulo. É com muita alegria que estamos todos aqui reunidos para mais uma aula de hoje. Então, que estejamos preparados, predispostos a receber todos os benefícios a nós destinados aqui nesse momento. E lembramos, né, muito oportunamente, que por conta aí da pandemia, né, as nossas reuniões mediúnicas presenciais estão suspensas por tempo indeterminado, não é? E aí, como a nossa aula hoje é sobre mediunidade, eu gostaria de falar uns apontamentos, né, fazer alguns apontamentos iniciais, porque muitos médiuns, trabalhadores, ficam muito preocupados com essa condição. E as nossas reuniões mediúnicas, né? Como fica? Como que nós podemos receber os benefícios, os tratamentos, né, em função desse distanciamento, né, da casa espírita presencialmente? Como ficam realizados, como são realizados os tratamentos, né, dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, para o reequilíbrio da mediunidade, enfim, nós vamos tratar disso hoje aqui. Mas sejamos conscientes que momentos como este, de estudo, onde todos estamos reunidos dentro de um mesmo propósito digno e de grande elevação, de grande importância, tanto para nós quanto para o mundo espiritual, nós estamos sendo tratados nesse momento, porque nós criamos condições em nós criamos um campo energético, né, um campo fluídico energético em torno de nós, que facilita o acesso dos mentores espirituais, né, desses verdadeiros trabalhadores de Deus e de Jesus, e através dessas movimentações conseguem realizar os tratamentos e os ajustes necessários, né? Deus não desampara nenhum de seus filhos, né? Jesus, né, nos disse, né, lá atrás, que nenhuma ovelha confiada a ele seria perdida. Essa é a promessa do Mestre e é por ele que todos nós estamos aqui, como instrumentos, né, como pessoas aqui predispostas de boa vontade a servi-lo em sua obra, certo? Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que possamos nos conectar aí aos mentores de cada um de nós, rogando o auxílio, a proteção, o amparo, para que nós possamos, então, realizar a nossa aula hoje com toda a segurança, com toda a proteção necessárias. E para que essas movimentações sejam efetivadas, que possamos, então, elevar o nosso pensamento fortemente a Deus, o nosso Pai, e proferir, então, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em erros e em tentações, livrando-nos de todos os males, porque é vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando por iniciada a nossa aula de hoje, como de costume, nós vamos ler um pequeno texto, um pequeno trecho, contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo que nos coube hoje foi o 25º, Buscai e Achareis, e o trecho escolhido para a ocasião desta aula é um pequeno trecho que está contido no texto, na nossa apostila aqui, né? E diz o seguinte: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso,
Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. O que esse pequeno trecho quis nos dizer e que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, né? Em se tratando de mediunidade, nós, enquanto encarnados, vivemos assim uma situação de praticamente de um dilema, né? Que nos envolve a todos, né? Nós temos necessidades materiais, necessidades espirituais, né? O nosso compromisso enquanto encarnados na escola, né, planeta Terra, é de atendermos às nossas necessidades espirituais. E como nós conseguimos isso? As nossas necessidades materiais, a matéria, ela é feita para servir de ponte, de intermédio, para que nós possamos, então, atingir esse objetivo. Então, dar atenção a essas duas vertentes da encarnação é imprescindível, né? As necessidades do espírito, né, elas são realmente primordiais, mas nós não podemos esquecer das materiais e vice-versa. Nós temos que trabalhar durante a nossa encarnação com um equilíbrio, atendendo essas duas vertentes. Mas sempre numa situação de conflito, de dilema, sempre temos que dar maior importância, o maior peso da nossa decisão às necessidades espirituais. Porque todo o demais, como a própria lição já nos disse, nos será dada por acréscimo. Né? Por quê? Nos equilibrando em relação às nossas necessidades espirituais, as materiais, naturalmente, por consequência, elas vão se ajustando, porque nós vamos tomar as melhores decisões para a nossa vida. Então, nós vamos conseguir, de uma forma clara, objetiva e equilibrada, trabalharmos aí com essas duas vertentes. Tudo bem? Então, que Deus e Jesus nos ampare e nos proteja. E para a nossa sexta aula de hoje, como de costume, aqui na descrição do vídeo nós temos disponibilizado o nosso número de WhatsApp para as eventuais dúvidas, espero que tenham muitas, viu? Nós temos também aqui algumas questões a serem respondidas, né? Então, hoje nós temos aí 9 questões que devemos respondê-las aqui ao longo da nossa aula, né? E gostaríamos também de ressaltar que a nossa apostila também, né, se encontra aqui nas informações logo abaixo. Caso vocês queiram deixar seus comentários também, estamos aqui à disposição e vamos dirimindo aí, tirando as dúvidas aí, né, dos nossos amigos, à medida aí das nossas possibilidades, nós vamos sanando todas as dúvidas. Perfeito? Nós vamos, então, compartilhar a nossa apostila de hoje, a nossa aula de hoje. Eu acho que agora sim, agora ela já está disponibilizada na Terra, aqui na tela, e nós vamos tratar desses assuntos aqui, né? Nós temos bastante material, então, assim, nós não vamos ler todo o material, toda a aula de hoje. Eu deixei aqui ressaltado em azul pontos muito importantes, dos quais respondem aí as nossas questões. Então, ao longo da leitura, nós vamos fazer as pausas, vamos aí explicar e vamos aí chamar atenção às questões envolvidas aqui na nossa aula de hoje, não é? Então, vamos fazer algumas considerações iniciais acerca aí da mediunidade, né? Então, a primeira delas é: a mediunidade não melhora o médium, né? A melhoria do médium, no sentido espiritual de se elevar, evoluir, é conseguida pelo exercício do livre-arbítrio, através de sua vontade, com a decisão de progredir e levando a termo esta decisão através do estudo, esforço e trabalho constantes.
Somente as práticas mediúnicas não melhoram o médium espiritualmente, não é? Então, aqui, nós já temos aí a resposta da nossa primeira questão. Como pode o médium melhorar espiritualmente? Então, segundo o nosso texto, o médium só consegue, né, melhorar suas condições espirituais através, claro, do exercício do seu livre-arbítrio, né? Isso quer dizer o quê? Ele não pode ser forçado a fazer nada. O próprio médium, ele tem que entender que ele tem necessidades espirituais, né, a serem tratadas, né? Então, ele precisa da sua vontade para que isso aconteça, né? Então, o firme propósito da decisão de progredir, né, e levando a termo essa decisão, o que ele tem que fazer? Ele precisa estudar, se esforçar, né? E aqui diz trabalho constantes. Isso à luz, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, é um trabalho, realmente, como diz aqui o nosso texto, constante, não é? Isso é dia a dia, nas pequenas decisões do dia a dia, em como nós nos relacionamos com Deus, né, com os outros espíritos, com a matéria. Então, fazendo isso de forma equilibrada à luz dos ensinamentos de Jesus, né, aí sim, né, nós vamos nos melhorando. A prática da mediunidade, nós já dissemos, eles tão somente aprimora a técnica, a habilidade, tá? Mas isso não tem nada a ver com a questão da moralidade, né? E a nossa segunda questão diz o seguinte: por que o médium precisa praticar a caridade? E aqui tem aqui a nossa segunda consideração, que diz o seguinte, que a mediunidade deve ser colocada a serviço do bem. E aí, eu vou pular um trecho aqui e vou enfocar nessa marcação aqui em azul, né? Nesse pequeno trecho achurado em azul. Diz aqui o seguinte: é necessário primeiro praticar a caridade. Sem o exercício da caridade, ele é vítima de obsessores e espíritos brincalhões, galhofeiros, zombeteiros, que utilizam o seu egoísmo e orgulho para enganá-lo, fazendo surgir os casos lamentáveis de obsessões, fascinações, alienações mentais, subjugações e possessões. E a caridade que se exige do médium pelos mecanismos da justiça divina é a caridade espiritual, tratando os espíritos desencarnados, necessitados, infelizes e trevosos que se encontram perturbados e em ignorância. Então, com a mediunidade sendo colocada à disposição, né, de Jesus, nós conseguimos praticar a caridade. E por que a caridade o médium precisa, né, promover, né, praticar a caridade? Primeiro, que fazendo isso, o próprio médium recebe auxílio, né? Toda caridade feita, toda caridade proporcionada, ela oferece benefícios diretos, né, ao próprio médium. Por quê? Em fazendo a caridade, em servindo, ele está deixando de lado o quê? Orgulho, o seu egoísmo. E isso, né, com o passar das atividades, do entendimento, do estudo, a caridade cada vez mais se torna um ato muito natural, o que vai trazendo, que vai mostrando para o próprio médium que, paulatina e gradativamente, ele vai se ajustando internamente, se alinhando, né? Promove um alinhamento às verdades espirituais, aos ensinamentos de Jesus. Então, a prática da caridade para o médium, ele é essencial, porque é para isso que a mediunidade serve, não é? A mediunidade não serve para fazer espetáculos, para ganhar dinheiro. A mediunidade, ela nos foi oferecida como dádiva, né, e como compromisso que assumimos na espiritualidade,
para que a gente possa se melhorar e, nos melhorando, claro, termos melhores condições também para auxiliar os nossos irmãos em igualdade, né, de condições, isto é, nós nos melhorando, nós podemos proporcionar aos nossos irmãos em aflição a melhora também, não é? E agora, seguindo com a leitura, vamos tratar sobre os objetivos da mediunidade. E nós temos alguns aqui no nosso texto, que é o chamamento à vida espiritual, né, o tratamento do médium, tratamento dos espíritos desencarnados, dos espíritos encarnados e o reequilíbrio do psiquismo das pessoas. Então, nós já vamos aí tratando, né, das nossas próximas questões, mas gostaríamos de fazer aqui alguns apontamentos. Diz aqui no nosso texto, né, aqui no item Objetivos da Mediunidade, que a mediunidade existe como aquisição espiritual do espírito. Então, com o passar das encarnações, né, saindo lá de espírito novo, mediana evolução, espírito velho, independente aí da gradação, na situação do psiquismo onde o médium se encontra, né, quando o médium reúne, né, quando a pessoa reúne condições mínimas, a mediunidade, ela vai aparecer. Então, ele é um processo de aquisição. Então, é uma dádiva, né, não é um castigo, não é? E aí, nós temos um ponto bastante importante, né? Um dos objetivos da mediunidade é o chamamento à vida espiritual. E aqui nós temos um ponto importante que gostaríamos de ler aqui para vocês. O espírito encarnado, ele é ligado ao corpo de carne. Essa carne tem vários efeitos sobre o espírito, e um destes é abafar as qualidades do espírito e as viciações do perispírito, né? Então, o que vai acontecer conosco? Quando nós, né, reencarnamos, quando novamente encarnados, nós temos essa situação descrita aqui no texto, né? Estando na carne, esta possibilidade faz com que, né, as nossas qualidades do espírito ficam abafadas, né? Os nossos pontos a melhorar também, não é? Por quê? Em se tratando de uma escola, é como se nós tivéssemos que passar uma nova experiência para realmente nós verificarmos, né, se tudo aquilo que nós, né, aprendemos numa outra situação, numa outra encarnação, se ela realmente se firma nessa. Imaginem só se nós passássemos pela situação de quando novamente reencarnados, né, soubéssemos tudo, guardássemos tudo conscientemente, né, digo, obviamente, né, as nossas decisões seriam muito tendenciosas, né? Ah, eu não posso, aquele irmão ali, ele foi meu inimigo na vida passada, eu tenho que me acertar com ele, na outra encarnação eu fazia determinadas coisas, né, determinados vícios, aqui eu não posso, né? Nós temos emoções de forma inconsciente, mas de forma consciente, nós não temos, isso realmente é abafado. Nós precisamos recomeçar, não é? Para trazer em nós o que realmente, em essência, ficou como aprendizado. Então, a encarnação é como se fosse um véu que nos cobrisse, né, que cobrisse a nossa visão do passado do espírito, não é? E que, claro, depois de firmada a reencarnação, aí nós não temos acesso a nada do passado. Nós temos algumas reminiscências quando ainda o espírito não está ainda realmente fixado, né, firmado dentro dessa nova encarnação. Às vezes algumas crianças apresentam algumas informações, nós percebemos que ao longo da convivência,
nós entendemos que eles têm algumas tendências ou alguns talentos, né? Mas que com o passar do tempo, né, você percebe que realmente a encarnação, as necessidades, as novas necessidades espirituais se firmam de forma mais clara depois de uma certa idade, e aí, né, após firmada essa reencarnação, o espírito passa a não ter mais acesso a essas reencarnações pretéritas e nem tampouco a seus efeitos. Então, esquecidos de tudo, o espírito normalmente, por conta dessas necessidades, né, que ele tem de materiais, o que acontece nesse sentido? Fica muito ligado à matéria. Então, aí pode ser desenvolvido um materialismo, um consumismo, não é? Então, assim, fica muito ligado às questões materiais, muito ligado, né? Com sorte, como diz aqui o nosso texto, aqui, olha, nas melhores situações, lembra-se de seus semelhantes, os ajuda um pouco, sem comprometer, entretanto, seu repouso, seu lazer, seus prazeres, enfim, sem que a vida materialista seja perturbada ou prejudicada. Então, meus irmãos, o chamamento à vida espiritual, como é que ele aparece na nossa vida se nós estamos tão ligadas a essas questões materiais? O afloramento da mediunidade. E como diz aqui o nosso texto, nessa achura em azul, diz aqui o seguinte, que a mediunidade aflora e obriga as pessoas pela perturbação, dor e sofrimento a procurarem e descobrirem que existem necessidades espirituais a serem satisfeitas, começando-se uma nova orientação à vida de cada uma, seguindo a sua própria vontade e decisão, e executando-se a decisão tomada. Desta forma, cumpre a mediunidade um de seus objetivos, que é chamar os encarnados às necessidades espirituais, revelando-lhes que existem espíritos e, por consequência, uma vida espiritual com os desdobramentos naturais, com esses desdobramentos. A nossa relação, a nossa correlação com esse mundo espiritual, com espíritos, não é? Somos espíritos também, não é? A diferença é que nós, encarnados, e nós temos espíritos que se relacionam conosco que estão desencarnados. Então, esse é o primeiro objetivo da mediunidade, é chamar a atenção das pessoas para que elas realmente deem mais atenção a essas questões espirituais, ao que envolvem a essência, né, a nossa essência enquanto filhos de Deus, em essência espiritual, não é? E no trabalho mediúnico, qual que é o objetivo, né, da mediunidade? É servir, né, prestar auxílio, né, aos nossos irmãos, sermos boas ferramentas de trabalho, sermos, né, os servos, né, de Jesus, fazendo o quê? Né? Tratando, cuidando da própria mediunidade, né? Tratando dos espíritos desencarnados, tratando dos espíritos encarnados, né? Cuidando do nosso psiquismo. E aí, na nossa quinta questão, diz o seguinte: como os espíritos desencarnados são tratados pela mediunidade? Né? Como eles são tratados pela mediunidade? Né? Perdão, eu acho que eu pulei uma questão aqui. Olha, nós falamos aqui, desculpa, a quarta questão. O trabalho mediúnico colabora com o tratamento do médium? Por quê? Desculpa, pulei uma questão. Então, ele colabora com o tratamento do médium, sim, né? Então, através do trabalho mediúnico, o médium ele é tratado. Por quê? Segundo o nosso texto, o médium, ele é o maior necessitado, ele é o primeiro necessitado. Mas, como é que essa melhora? O que acontece com o médium, né? Qual que é a melhora efetiva do médium no trabalho mediúnico? E aqui diz o seguinte no nosso texto:
Colocando-se a serviço do bem, estudando e se esforçando, o médium reúne à sua volta, pelo campo de força benéfico que gera em torno de si, a possibilidade de ação e intervenção dos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, que fornecem, por acréscimo da misericórdia divina, as condições fluídicas benéficas necessárias para que a caridade espiritual seja praticada pelo médium, sem que o médium tenha ele próprio as condições de elevação espiritual necessárias a isso. Então, o médium, ele precisa ter primordialmente, claro, né, além da mediunidade, ele tem que ter a boa vontade, né, de colocar lá a serviço do bem, né? A sua boa vontade é aproveitada e, devido a essa boa vontade, os espíritos que possuem elevação espiritual necessária para o tratamento atuam através dele. Isso é muito importante. Os espíritos, né, responsáveis pelos tratamentos espirituais, né, em reuniões mediúnicas, eles reúnem as condições fluídicas, energéticas, eles projetam isso para o médium, né? E esse tratamento que é feito para, né, em serviço, né, de Jesus, ele atua através do médium. E pondo-se a serviço do bem, o médium cria um campo de força benéfico à sua volta, absorve bons fluidos, trata a si mesmo e, por consequência, os espíritos que exercem a pressão espiritual sobre ele. Então, normalmente o médium, né, claro, ele tem espíritos ali que o envolvem, que atuam nele, realizando ali, né, fazendo uma pressão espiritual. Ele se colocando à disposição de servir a Jesus, os mentores espirituais reunidos esses recursos atuam no médium e, portanto, o médium, criando um campo em torno de si mais benéfico, ele consegue auxílio, né? Tratando esses espíritos também, conseguem aliviar essa pressão espiritual sobre ele. Então, dessa forma, o médium melhora material e espiritualmente. Então, ele recebe também benefícios, né, na sua organização psicofísica, né, no seu físico, né, no seu corpo material, e espiritualmente ele consegue resolver essas questões. Então, o trabalho mediúnico colabora com o tratamento do médium? Sem dúvida alguma. O primeiro necessitado é o próprio médium. E aí, como diz aqui, né, em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, todas as necessidades do médium são sanadas, mas não depende só dessa condição externa, né? O médium, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que ter essa boa vontade para que ele possa fazer o quê? Também conseguir tratar os espíritos desencarnados. Quanto melhores forem as condições do médium, melhor será realizado o tratamento, né? Imaginem um carpinteiro, né, necessitando realizar um serviço e ele tem instrumentos que ou estão cegos, ou não estão funcionando, ou estão quebrados. Imaginem, a obra não vai ficar bem feita. Pode-se até ser confeccionado algum artefato, mas seguramente não vai ser com a sua melhor qualidade. Os médiums também devem ser comparados a estes instrumentos, né? Jesus, o carpinteiro, precisa de nós para que nós possamos colaborar na obra dele. E na nossa próxima questão, pergunta o seguinte, que aí sim, né, é a nossa quinta questão: como os espíritos desencarnados são tratados pela mediunidade? Então, eu convido aos nossos irmãos, leem o texto, eu estou dando um enfoque
mais importante aqui para os itens que estão, para parte do texto que está achurada em azul, mas eu peço para que os nossos irmãos, viu, meus amigos, vocês possam ler, tá? Mas aqui, eu acho que nós já conseguimos responder aqui a nossa questão. Bom, então os espíritos, os espíritos desencarnados que necessitam tratamento, eles têm uma condição perispiritual com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eles estão em estado de perturbação, né? Vivem, às vezes, uma vida meio solitária e podem viver, como diz o nosso texto aqui, nessa situação durante muitos anos, até que recebem o auxílio de mentores espirituais, se tiverem mérito, ou se aproximam de um médium e recebem as informações necessárias ao seu despertamento. O médium, ele tem uma possibilidade, como se ele fosse um imã, né, de atrair espíritos, né? E não é à toa, né? Os espíritos, eles têm necessidades espirituais, eles estão com dificuldades, eles vão se agarrar à primeira possibilidade de auxílio que ele encontrar, o espírito ele vai se agarrar. E o médium, nesse sentido, ele atua realmente como um imã, né? Então, os espíritos se aproximam dele, né? Os médiuns que dispõem já de boas condições, entendimento, não é? O que fazem? Por exemplo, com o seu evangelho no lar, né? Lendo, fazendo a leitura, os comentários do evangelho em sua própria casa, já podem ir colaborando com o tratamento desses irmãos, criando essas condições benéficas. Os irmãos que nos envolvem, aqui especialmente nesse sentido, já vão recebendo auxílio, né? Quando o médium chega, né, que é o foco principal aqui da nossa questão, quando o médium chega na reunião mediúnica, esses espíritos, eles vão passar por todo um processo dentro da reunião mediúnica e eles vão ser tratados. Então, o médium, ele colabora grandemente, né, levando os espíritos à reunião mediúnica, e lá vão receber o tratamento, né? E aqui diz ainda o seguinte, eu vou continuar a leitura: outros desencarnam muito voltados aos interesses materiais, aos desregramentos morais, às maldades, ruindades que praticaram e permanecem no mundo espiritual ensimesmados, criando um casulo, uma cela mental, em que passam a viver isolados de tudo e de todos no mundo à parte, né? Aqueles espíritos muito ligados aos interesses materiais, eles têm o foco da sua vida tão voltados para isso. Ou são os seus bens, os seus imóveis, às vezes a família, eles ficam tão enclausurados no seu próprio pensamento, né? Eles ficam numa condição muito difícil, né? E aí, somente através de trabalhos mediúnicos bem orientados, com mediunidades bem desenvolvidas, pode-se romper essa construção mental que o espírito se encontra, despertando o espírito, né? Para ele realmente entender que aquilo já não faz mais parte da vida dele, porque como desencarnado, a matéria é uma coisa que ficou para trás, deve ficar para trás. E agora, o que deve ser tratado, né? O objetivo focal da vida do desencarnado é cuidar, né, da sua essência em espírito, da sua elevação. Existem inúmeras outras situações de perturbações em que se encontram os desencarnados, que podem ser tratadas fácil e rapidamente pela mediunidade, não é? Temos outra possibilidade aqui, que é o tratamento dos espíritos encarnados. E essa é a nossa sexta questão. Quais são as possibilidades de tratamento dos encarnados pela mediunidade? Bom, os nossos irmãos encarnados apresentam muitas problemáticas, né? Então,
nós recebemos nas reuniões mediúnicas os nossos irmãos encarnados ali, a assistência, né? E cada um deles vem com uma situação distinta, né? Mas em se tratando de mediunidade, nós temos irmãos encarnados, por exemplo, que sofrem dor, estão sempre doentes, aí vão em médico e nada acontece, e tomam remédio, medicação, recebem até um alívio, mas não resolvem o problema. Então, tem algumas situações que esses encarnados, esses médiums, né, eles sofrem questões de doença e de dores refletidas. O que é uma doença e dor refletida? Que não é dele encarnado, né? É o reflexo, né, da problemática, né, do espírito desencarnado, né? E esse espírito desencarnado, ele apresenta em seu perispírito registros de doenças, de dores, enfim, né? Perturbação, sofrimentos, enfim. E aí o que acontece? Isso é transmitido para o encarnado, né? E é uma situação bastante delicada, e sempre nós orientamos, né, na nossa casa sempre existe orientação de qualquer coisa, de qualquer situação nesse sentido, né, a gente tem que tratar a matéria e o espírito. Não quer dizer que a gente deva abandonar os cuidados médicos, os cuidados com o nosso corpo, né, e tão somente dar atenção ao tratamento espiritual. Não é assim, né? Porque dependendo até do tempo em que a pessoa passa por esse processo, isso pode causar danos bastante importantes para o corpo material, né, do encarnado. Então, ele precisa, o melhor tratamento nesses casos é cuidar da matéria, recorrer à ciência, à medicina e frequentar o centro espírita sério, com orientação dos ensinamentos de Jesus, não é? Porque assim, olha, meus irmãos, se, como diz aqui o texto, se no centro espírita não houver trabalho mediúnico, na maioria das vezes, vendo que não experimentam uma cura, mas uma simples melhora, essas pessoas voltam a procurar, então, o lenitivo, né? E tratamento para suas dores, sofrimentos e perturbações, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não frequenta um trabalho, né, uma reunião mediúnica, ele fica só cuidando da matéria, mas aí ele não está tratando da causa, né? Ele só está amenizando aí a situação. Quando o médium, né, quando o espírito encarnado, ele é tratado pela medicina, né, e pela mediunidade, quer dizer, no tratamento espiritual, ele consegue um alívio praticamente assim de imediato. Se não houver, né, esse alívio imediato, porque o espírito ele é afastado do encarnado. Tratando o espírito desencarnado, né, o espírito encarnado já percebe os efeitos da melhora assim praticamente de imediato. Às vezes pode demorar um pouco mais para sarar de vez, né? Porque tem que ter toda uma dispersão de fluidos, mas normalmente assim a melhora é sensível, né? E aqui o nosso texto diz o seguinte: demorará tempo mais longo se for uma obsessão complexa ou os casos mais graves de intervenção dos espíritos desencarnados na vida material e espiritual da pessoa necessitada, né? Temos outras situações de espírito encarnado. Nós temos aqui, por exemplo, médiuns de mediunidade perturbada. Quando a mediunidade está perturbada, eles sofrem dores, têm doença repetida. Então, nesse sentido, a cura é muito rápida também. A cura é muito rápida. Frequentando a reunião mediúnica, esse médium ele sara de imediato, né?
Ou, se não, muito brevemente, todos os sintomas dele vão embora, né? Como eu disse, tratado o espírito, né? Tratada aí a condição de perturbação da mediunidade, né? O nosso irmão encarnado já, né, é tratado já praticamente de imediato. Nós temos também aquela situação das mediunidades compulsórias, e aí o tratamento é mais demorado, porque o alívio ele pode até ser obtido de imediato, mas a melhora e a cura definitiva vão depender da própria melhoria moral. E eu vou frisar aqui, ó, seu esforço, vontade, ó, aqui em cinza, né? Vai precisar dessa melhoria moral, do seu esforço, de sua vontade, da decisão, de sua decisão e da prática dos ensinamentos de Jesus. Então, quando se apresenta essa mediunidade compulsória, né, que é aquela que vem assim de repente com todos os seus efeitos, o que vai acontecer? O médium, ele tem que buscar o esclarecimento, mas através do seu esforço, estudo, como eu disse, firme propósito, né, alinhado aos ensinamentos de Jesus. Porque senão ele fica num círculo vicioso, ele melhora, piora, melhora, piora. Por quê? Ele coloca tão somente a responsabilidade da sua melhora na mão, né? Nas mãos dos mentores espirituais, dos tratamentos que são realizados, e nós sempre recebemos ajuda, sempre, sempre, em qualquer situação, né? Por mais desavisados, né? Ou indisciplinados, os mentores espirituais sempre colaboram conosco. Mas a grande virada de chave, a grande sacada, vamos dizer assim, dessa cura, dessa melhora, desse tratamento da mediunidade compulsória, é de responsabilidade do próprio médium, né? Nós temos também os casos aqui, olha, quanto aos necessitados que passam por doenças kármicas, quer sejam congênitas, quer adquiridas. O tratamento é mais complexo e precisa da mediunidade de efeitos físicos, juntamente com outros tipos de mediunidades, quando for permitido tratá-los, pois há algumas situações em que o tratamento não pode ser realizado, já que a enfermidade carnal é o processo de cura da enfermidade espiritual. Assim, nos encarnados, deve-se tratar o corpo carnal e o espírito, dando-se prioridade sempre ao tratamento do espírito, né? Aqui, meus irmãos, nós temos essa situação das doenças kármicas, né? Quer elas congênitas ou adquiridas, né? Nós temos várias, né? Nós temos aí os cânceres, nossa, temos uma porção delas, as síndromes, né? Nós temos a AIDS, enfim, nós temos inúmeras, né? O tratamento, aí, como diz o texto, ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque nós temos situações que nós não temos permissão, né, para curar, né? Quando eu falo nós, né, que é o tratamento realizado por médiuns através dos mentores espirituais. Tem situações que nós não temos a possibilidade, a autorização para mexer, porque às vezes a própria doença é o processo de cura para o espírito, mas ele recebe o auxílio, recebe a melhora, o alívio para suas dores, para sua problemática, não é? Então, tem situações que o médium, né, especialmente a casa espírita, tem por obrigação compreender, e os mentores nos informam. Olha, este caso se refere a esta situação, não podemos tratar, mas podemos, pela misericórdia divina, claro, auxiliar, aliviando as dores ou as perturbações
que causam uma situação como essa, né? No nosso curso, nós costumamos a frisar que no espiritismo, né, não se pode ter heróis, quer dizer, nós temos um limite de ação, e ele tem que ser respeitado. Nós somos, mais uma vez, só instrumentos de trabalho. Nós não podemos tomar determinadas decisões, nós não podemos passar por cima das decisões já de um trabalho, de um projeto muito bem montado na espiritualidade para o tratamento dos espíritos, não é? E o que acontece também dentro dessas reuniões, desses tratamentos, né, mediúnicos, nas reuniões mediúnicas? O reequilíbrio do psiquismo das pessoas. Então, como efeito dos objetivos, né, da mediunidade, nós temos aí o reequilíbrio do psiquismo. Ora, como se reequilibra, né, o psiquismo? Tratando os espíritos, né, que envolvem ali a mediunidade, né, o que acontece? Os espíritos que envolvem aquele médium causam uma perturbação, claro, né, essa pressão espiritual no médium, desestabilizando a vida material da pessoa, a vida espiritual, né, mas tratando esses espíritos, os espíritos recebendo tratamento, né, e aí, como diz aqui o nosso texto, com o cessar da pressão espiritual, então se cria condições para a pessoa compreender e entender que poderá melhorar através do estudo, do esforço, da sua vontade, decisão, da sua prática de bons atos, atitudes, comportamentos, da emissão de pensamentos bons, e com isso irá reequilibrando o seu psiquismo ao longo do tempo, desenvolvendo e fortalecendo qualidades morais e os sensos ligados à prática do bem, do amor, da caridade e da justiça. Assim, irá normalizando o seu psiquismo aos poucos, gradativa e paulatinamente, né? E aqui já é a resposta da nossa 7ª questão, né? Como o psiquismo pode ser equilibrado? Meus amigos, isso é muito importante. Gostaria de deixar muito registrado, muito bem registrado isso, porque também nós costumamos dizer que a natureza não dá saltos, né? A própria evolução, né, aqui do nosso planeta, nós já temos algumas informações sobre isso, não se pulam etapas, né? E no progresso, na elevação espiritual, também. Então, quanto maiores forem, né, quanto maior for a nossa vontade, né, de nos melhorarmos, através do nosso esforço próprio, do entendimento que eu, espírito encarnado, tenho muitas dificuldades, né, que as reuniões mediúnicas estão lá para me auxiliar, mas que a responsabilidade da minha mediunidade é tão somente minha, né? Eu tenho que tomar posse das minhas necessidades, então eu preciso me esforçar, eu preciso realmente exercer o meu propósito de melhoria, né? E essa decisão, né, de melhorar, com isso o nosso psiquismo vai reequilibrando, né? E nos tratamentos, tudo isso vai ocorrer, desde que a pessoa tenha disciplina, né, de frequentar as reuniões, e aí todos os tratamentos são realizados. Ora, e aí vem aquela questão que eu toquei lá no início da nossa aula, né, e vão me perguntar, mas Andréia, você está, né, mencionando aqui na nossa aula de hoje, né, o tratamento mediúnico realizado nas reuniões, né, nas reuniões mediúnicas. Ora, nós estamos no momento de pandemia. Né, nesse momento, não, por força, né, dos protocolos de segurança, nós não podemos
frequentar reuniões, né? As casas estão, normalmente, aí, pelo menos a maior parte delas, as casas responsáveis, né? Estão com os tratamentos suspensos. Disse hoje no início da nossa aula. Momentos como esse que estamos passando agora, os mentores estão aqui trabalhando por nós. Não tenham dúvida disso. Os trabalhadores de Deus e de Jesus estão aqui conosco, nos auxiliando, reequilibrando o nosso psiquismo, né? Tratando os irmãos desencarnados, levando-os para que eles sejam tratados na espiritualidade, recebam o melhor tratamento que for necessário a cada um deles. Tenho certeza absoluta. A nossa mediunidade, ela é tratada, ela é equilibrada. Nós, neste momento, recebemos intuições sobre o melhor proceder, sobre as melhores decisões que podemos tomar nas nossas vidas. Então, nós temos alguns irmãos ainda um pouco desavisados, né? Temerosos, claro, nós entendemos perfeitamente, né? Eu estou afastado da casa espírita, eu estou sem proteção, estou sem auxílio. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós só não vamos estar sendo melhor atendidos, porque aí é uma decisão nossa, né? De não realizar, por exemplo, um evangelho no lar, de não ter o hábito de uma leitura edificante, né? Nós temos aí a obra toda de Kardec à nossa disposição para que nós possamos realizar leitura, fazer reflexões a respeito das informações ali contidas, não é? Então, momentos como esses são preciosos nesse momento, são preciosos. Nós não podemos achar que tão somente pelo fato de estarmos dentro da casa espírita que nós estamos sendo tratados, não é? E isso é uma ingenuidade. É achar que a responsabilidade da nossa melhoria está atrelado ao trabalho do outro e não do eu para comigo mesmo. Percebem? Por isso que é muito importante esses momentos como esse que estamos aqui agora, um momento de estudo, viu? Tenho certeza plena, absoluta, que estamos sendo tratados, já disse Jesus, né? Nenhuma ovelha confiada a ele se perderá. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Mas nós gozamos do livre-arbítrio e ele é respeitado. Só que aí nos cabe a decisão, ou tomarmos de forma firme, consistente, né, essa possibilidade de assumir a responsabilidade, né, da nossa vida, né, e tentarmos levar aí os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, né, saber trabalhar melhor com elas, ou colocar toda a responsabilidade da nossa vida no outro e trazermos perturbações aí que podem se agravar ao longo do tempo. Perfeito? Então, vamos dando continuidade aqui à nossa aula. Nós temos aqui, né, a mediunidade também, olha, contribui, o objetivo da mediunidade, contribui para a melhoria do planeta, é claro. O tônus vibracional do planeta, ele é formado como? Pelo tônus vibracional de cada um de nós. Então, o planeta, como diz aqui o texto, ele é um reflexo dos espíritos que nele habitam. Se os espíritos melhoram, né, o planeta também vai melhorar, né? Existe aqui, segundo o nosso texto, uma intensa interação entre os fluidos animais e os fluidos vitais existentes no planeta. Então, se o planeta melhora, né, os espíritos que estão aqui perturbados no nosso entorno, se nós nos melhorarmos, a gente naturalmente promove essa melhoria para o planeta. Por quê? Porque aqueles que aqui habitam, sejam encarnados ou desencarnados, melhoram as suas condições.
não é? Isso é muito claro. Hoje, no planeta, nós temos 8 bilhões, né, de encarnados. Né? Segundo as informações que temos aí do mundo espiritual, nós temos cerca, neste planeta aqui, né, que envolve encarnado e desencarnados, né, cerca de 22 bilhões de espíritos. Então, se temos 8 encarnados, qual que é a nossa maior população? De espírito encarnado ou desencarnado? De espírito desencarnado, né? Que estão aqui muito próximos à crosta do planeta. Então, há muito trabalho a se fazer, né? E as mediunidades estão aqui para isso, para contribuir aqui com a melhoria do planeta. Nós já estamos avançando, né? De um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, já estamos dando um passo importante, né? E claro, com a melhora, né, dos espíritos, nós podemos propiciar o avanço do progresso material do nosso planeta, porque espírito e matéria também, né? A matéria também tem que avançar, não tão somente o espírito, não é? Então, o progresso material do planeta, como é que ele vai, como é que ele vai se processar aqui, né? Claro, nós tendo aqui, né, espíritos melhores, né? E aí, segundo o nosso texto, pelos estudos realizados, ficou patente que o espírito é eterno. Isso aqui nós já, né, temos a consciência disso, que as necessidades espirituais devem nortear os nossos interesses, que a vida material, onde o espírito utiliza um corpo carnal para participar de mais uma experiência terrestre como instrumento para a sua evolução espiritual, é efêmera, e que, face a essas informações, não há dúvida de que o mundo espiritual é que controla o material. Isso é uma informação importante, por quê? Todo o grande avanço tecnológico, ele veio para nós através de intuição, né? Por quê? Porque tudo que existe aqui existe lá no plano espiritual. Se a nossa essência vem de lá, o plano vem de lá, né? E aí eles intuem, né, os encarnados aqui a realizarem determinadas tarefas. Normalmente já são até espíritos designados. Nas grandes invenções da humanidade, nas comunicações, telefone, internet, computador, né, o avião, né, tudo isso veio como intuição dos espíritos elevadíssimos, superiores, para espíritos aqui em melhores condições de receber essas informações. E, claro, isso é espalhado por todo o globo, né? Nós temos aí pontos focais, né, nesse sentido de pessoas encarnadas que estão melhor habilitadas para isso. E, claro, aquele que se apropria, né, aquele espírito que reúne melhores condições, se apropria aí dessas intuições e colocam em prática aí, né, todos os elementos materiais para que se promova esse progresso material, né? E aí, nesse enfoque, diz o seguinte: a mediunidade desenvolvida e ajustada criam-se condições para que os espíritos superiores, como já disse, normalmente por intuição, atuem sobre as pessoas portadoras dessas mediunidades, transmitindo-lhes novos e avançadíssimos conhecimentos, que irão ser incorporados ao acervo cultural da humanidade, promovendo o avanço e o progresso material do planeta. A mediunidade, portanto, colabora ativamente para o progresso material da humanidade, não é? Então, existe essa possibilidade, e aqui a nossa oitava questão: a mediunidade pode contribuir para a melhoria do planeta? Nós acabamos já de responder, não é? E nós temos também aqui, com isso, o avanço do progresso espiritual, com as revelações do mundo espiritual, não é?
Então, eu também não vou ler, porque tem bastante material aqui, mas eu gostaria de citar alguns pontos. Jesus veio a nós trazendo as verdades espirituais. Ele, né? Ele próprio veio aqui trazendo os recursos, ele atuou diretamente no mundo material, revelou, né, inúmeros conhecimentos do mundo espiritual. Depois veio Kardec, né, que veio trazer aí as informações, né, através das mediunidades, né, sobre as verdades espirituais, né? Então, ele preparou toda a codificação, né, do espiritismo, que reúne aquela gama imensa de informações preciosas aí, né? E aí, sob a intuição da equipe de espíritos de alta elevação espiritual, coordenados por um espírito que se intitulou Espírito da Verdade, ocorreu a revelação de que aqueles fatos criaram um novo universo, né? Incorpóreo, etéreo, imaterial, o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, as informações que nós temos sobre o mundo espiritual veio, né? Foi nos mostrada através do trabalho desse nosso irmão, não é? E aí, claro, o aprofundamento do espiritismo apregoado e previsto por Allan Kardec, continuando as descobertas e revelações do mundo espiritual, ocorrerá também através da mediunidade equilibrada e ajustada. Com o exercício da mediunidade, haverá, com o tempo, novas revelações, né? E o progresso espiritual. Então, essa daqui também já responde, né, a nossa nona questão. A mediunidade colabora com o aprofundamento do espiritismo? Sem dúvida, sem dúvida. E como é que nós podemos dar um exemplo aqui para nós encerrarmos aqui a nossa aula de hoje? Por exemplo, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, já desencarnado, mas olha que trabalho maravilhoso ele nos trouxe. Que mediunidade equilibrada, que amor, né? Que irmão esse nosso, que nos informou tanto sobre o mundo espiritual. E vão haver outros, porque assim também como nós evoluímos, a espiritualidade também evolui. Na medida que eles evoluem, né, e nós vamos nos melhorando, eles também vão trazendo essas informações e nós vamos crescendo também, não é? É um tema bastante importante, né? A nossa aula de hoje ela é bastante densa, tinha muita informação, né? Tem muita informação, então convido aí aos irmãos que façam a leitura, tentem responder, né, as questões, quaisquer dúvidas nós temos à disposição o WhatsApp, os comentários aqui vocês podem se utilizar dos comentários aqui, né, na descrição do vídeo, e aqui a nossa frase de Jesus, para terminarmos a nossa aula: todo aquele que é da verdade, né, diz aqui Jesus, ouve a minha voz. Meus amigos, eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, espero ter minimamente atendido as necessidades aí de informação, de transmissão de informação, dessas informações aí para vocês. Coloco-me aqui à disposição de todos, mais uma vez agradeço, e eu peço a Deus e a Jesus que ampare e proteja a todos, que vocês tenham uma semana iluminada, fortalecida em fé e no firme propósito de cada vez melhorarmos as nossas condições. Que Deus e Jesus os ampare e os proteja. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e com Jesus.